Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tratar de colocação pronominal. Quando eu falo de colocação pronominal, eu quero saber quais são as regras da nossa língua portuguesa que regem a colocação do pronome do caso oblíquo, conforme nós já vimos, né? Aqueles pronomes que são objetos, complementos. O, a, os, as, o me, o te, se, nos, vos, lhe e lhes. Onde eu coloco esses pronomes? Antes do verbo? Depois do verbo? Ou no meio do verbo? Nossa língua portuguesa, ela tem as regras para que sejam colocados esses pronomes de maneira adequada. Certo? Esse é o objeto de estudo desta aula. Vamos aos exemplos? Prestem bem atenção à ocorrência do pronome te nessas duas frases que estão no quadro. Eu tenho o pronome te aqui e tenho o pronome te aqui. Percebam uma coisa. Fernanda, quem te contou isso? Fernanda, contaram-te isso? Por que acontece de o pronome te estar antes do verbo contar neste caso? E por que acontece do pronome te estar depois do verbo neste caso? São as regras da nossa língua que regem essa colocação. Aonde eu preciso, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, colocar o meu pronome oblíquo, ok? Os pronomes oblíquos são esses com os quais vocês certamente já tiveram contato e a colocação do pronome na língua portuguesa, desses pronomes pode ocorrer de três maneiras, né? Pode ocorrer a próclise, que é quando eu devo colocar o pronome antes do verbo, conforme aconteceu na primeira frase, certo? Pode ocorrer a colocação que nós chamamos de ênclise, um nome bonito para dizer que o pronome está depois do verbo, tem de ser colocado depois do verbo. E também pode acontecer o uso da mesóclise, que é quando eu coloco o pronome intercalado ao verbo, ou seja, no meio do verbo. A mesóclise, pessoal, é uma colocação pronominal que já está caindo em desuso na nossa língua corrente. No entanto, ela existe e precisa ser estudada, porque muitos textos, de outras épocas utilizam dessa colocação, que não é errada, é apenas um pouco brega, tá bom? No entanto, é preciso saber utilizá-la em textos cultos, eruditos, principalmente para a leitura desses textos, né? Não se usa muito hoje em dia, mas já foi utilizado, essa colocação já foi utilizada muitas vezes, ok? Bom, introduzido ao tema, nós vamos às particularidades nas próximas partes desta aula. Vamos lá? Pessoal, nessa parte da aula de colocação pronominal, nós vamos ver especificamente o uso da próclise. O que é a próclise? Retomando, é a colocação do pronome átono antes do verbo, ok? Quando, em quais circunstâncias eu devo colocar o pronome oblíquo antes do verbo? Em 8 situações. Nessa parte veremos 4 delas. A primeira é quando eu tenho palavras ou expressões com valor negativo. Prestem bem atenção na frase. Não me fale sobre esse assunto. Olha só, eu tenho o verbo falar aqui e tenho a colocação do pronome me antes dele. Percebam, o pronome está antes do verbo. Houve uma próclise. Por que o pronome está antes do verbo? Porque tem uma palavra atrativa. O não, nunca, jamais, são palavras de valor negativo. Portanto, atraem o pronome para antes do verbo. Beleza? Outro caso é quando eu tenho advérbios e pronomes que são indefinidos, ok? Olha só, aqui se vive. Bom, eu tenho o verbo viver e o pronome ser está colocado antes dele. Por quê? Porque o advérbio de lugar aqui atrai o pronome para ele, atrai o pronome para antes do verbo. Assim também com pronomes indefinidos. Tudo me incomoda. Olha só,
eu tenho o verbo incomodar aqui e o pronome me está colocado antes do verbo. Por quê? Porque essa palavrinha tudo está atraindo o pronome para pertinho dela, colocando o pronome antes do verbo. Ocorreu uma próclise. O terceiro caso é de frases iniciadas com pronomes e advérbios que são interrogativos. Eles também vão atrair o pronome para perto deles, deixando o pronome antes do verbo. Quem te convidou? Qual é o verbo aqui? Convidar. Percebam, o pronome te está colocado antes do verbo. Por quê? Por causa da palavrinha quem, que é um pronome interrogativo. Olha no caso de advérbio interrogativo. Por que a xingaram? O verbo xingar está aqui, o pronome a, que é um objeto do verbo xingar, né? Quem xinga, xinga alguém, está funcionando como objeto direto aqui desse verbo xingar. Esse pronome objeto está sendo colocado antes do verbo. Por quê? Porque eu tenho aqui a expressão porquê, que é interrogativa. Ok? O quarto caso de colocação do pronome antes do verbo, o quarto caso de próclise, é quando eu tenho frases iniciadas com palavras que são exclamativas ou optativas, aquelas que exprimem desejo, tá bom? Olha só, como te admiro. Pessoal, aqui eu tenho uma exclamação, tenho uma expressão que indica exclamação. Portanto, o verbo admirar está aqui e o pronome está sendo colocado antes dele, porque eu tenho uma expressão exclamativa. Se a minha frase também é optativa, ou seja, exprime desejo, o pronome também vai para antes do verbo. Verbo iluminar, ok? E o pronome o, quem ilumina, ilumina algo, né? O pronome oblíquo o, sendo colocado antes do verbo. Por quê? Porque eu tenho uma frase que exprime desejo, optativa. Certo? Vamos para mais 4 casos de uso da próclise. Colocação do verbo do pronome antes do verbo. Vamos lá? Galera, nessa parte do vídeo nós vamos ver então mais 4 casos que me obrigam a fazer a próclise, colocar o pronome oblíquo antes do verbo. Este caso aqui é o caso o primeiro caso, né, o E, é o caso das conjunções subordinativas. Sempre que houver conjunções subordinativas, e isso nós vemos nas aulas de orações subordinadas, né? Uma oração é subordinada a outra por meio de uma conjunção. É a conjunção que introduz a oração subordinada. Quando houver uma conjunção subordinada, essa conjunção vai atrair o pronome para antes do verbo. É necessário que o traga de volta. É necessário uma frase, é uma oração, e temos uma oração subordinada a ela, que é a oração principal. Percebam, o pronome, a conjunção que subordina esta oração aqui, né, do verbo trazer, a oração principal. É necessário a oração principal aqui. Como eu tenho uma conjunção subordinativa, o pronome o, né, quem traz algo, este pronome está colocado antes do verbo, porque a conjunção subordinativa sempre vai atrair, vai fazer com que o pronome seja colocado antes do verbo. O outro caso é do gerúndio, né? Aquela forma nominal do verbo terminado com NDO, falando, cantando, vendo, partindo, né? Tudo é com NDO, ação que acontece no momento da fala. Quando eu tenho gerúndio precedido da preposição em, eu vou colocar o pronome antes desse verbo no gerúndio. Qual é o verbo ali da primeira oração? Em se pensando em descanso, olha o verbo pensar. Pensa-se em férias, nosso caso está ali. Pensando, ó, NDO é o verbo no gerúndio. E esse verbo está precedido da preposição em.
se eu tenho esta expressão, preposição em e gerúndio, a preposição, o pronome oblíquo, ele vai ser colocado antes do verbo. Olha só, percebam? O pronome está sendo colocado antes do verbo porque eu tenho o gerúndio e tenho a preposição em, que faz com que eu tenha de usar a próclise, né? Colocar antes do verbo. Outro caso, então, é das conjunções alternativas, ou, nem, né? Quando eu tenho conjunção alternativa, olha só o ou, eu coloco também o pronome antes do verbo. Qual é o verbo aqui? Da primeira? É diverte, não é isso? O verbo divertir. Eu tenho o pronome colocado antes do verbo. Por quê? Porque eu tenho uma conjunção alternativa. Quando eu tiver também, pessoal, a palavra só, né, usado no sentido de somente, também vai atrair o pronome antes do verbo. Vai ser usada a próclise. Por exemplo, só se estuda quando há prova, né? Só se estuda. Verbo estudar, o se está antes do verbo por causa da palavra só, ok? Outro caso de colocação pronominal antes do verbo é quando eu tenho orações introduzidas por pronomes relativos. O que é pronome relativo? Aquele que retoma algo que já foi dito, se refere a algo que já foi dito, se relaciona com algo que já foi colocado no texto, né? No caso dessa frase, foi aquele professor que me ensinou a matéria, o pronome relativo é o que, não é? Que se refere a professor. Como eu tenho um pronome relativo, né? Eu tenho de colocar o pronome oblíquo antes do verbo que está sendo atraído. Eu não posso escrever foi aquele professor que ensinou-me a matéria. Isso é errado, porque o pronome relativo, seja ele qual for, né? Quem, o qual, vai atrair o pronome para antes do verbo. Certo? Vamos aos casos aí de ênclise agora, que é quando eu coloco o pronome depois do verbo. Mais fácil do que a próclise. Certo, galera? Vamos à próxima parte desta aula. Vamos lá. Agora nós vamos tratar, em relação à colocação pronominal, de quando nós devemos colocar o pronome depois do verbo, ou seja, quando que eu trabalho a ênclise. Pessoal, a ênclise, que é a colocação pronominal depois do verbo, é a colocação mais natural da estrutura sintática do português. Por quê? Já vimos, a ordem direta da frase, da esquerda para a direita, é sujeito, verbo, complemento do verbo e adjunto adverbial, não é isso? Então, colocar o pronome oblíquo, ele funciona como complemento. Colocá-lo depois do verbo é a ordem natural da frase. Portanto, são só 4 casos aí em que eu uso a ênclise depois do verbo. Primeiro caso é quando eu começo a oração com verbo, porque no português, na norma culta, é proibido começar as frases com pronomes oblíquos, com pronomes objetos. O, a, os, as, me, te, se, nos, vos, lhe e lhes. É proibido começar com esses pronomes, portanto, fica depois do verbo. Olha lá, diga-me apenas a verdade. Eu não posso, na língua culta, começar a frase com me diga apenas a verdade. É incorreto de acordo com as normas da gramática normativa. É claro que no dia a dia nós falamos, né? Me diga apenas a verdade. Né? A gente começa com o pronome oblíquo, mas na escrita formal eu não posso cometer esse deslize. Certo, pessoal? Então, diga-me a verdade. Olha só, por que o pronome está depois do verbo dizer? Porque eu comecei a frase com o verbo, o pronome vai para depois dele. No segundo caso, é quando eu tenho oração reduzida de infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? É quando ele não está conjugado. É quando ele está lá no dicionário, não é isso?
Olha só o verbo esperar, aqui eu tenho uma oração e tenho uma oração reduzida de infinitivo. Espero o quê? Contar-lhe isto hoje. Percebam uma coisa, o verbo contar está no infinitivo, portanto o pronome lhe, ele é colocado depois do verbo, ok? Outro caso é quando eu tenho uma oração reduzida de gerúndio. Gerúndio é o NDO que eu falei para vocês. Olha só, o menino gritou assustando-se com o ruído. Pessoal, o pronome está colocado depois do verbo, porque é gerúndio, não é isso? É uma oração começada com o verbo no gerúndio. Eu não posso escrever o menino assustou, o menino gritou, se assustando com o ruído. Não dá, porque as regras da língua não permitem. E o último caso é quando eu tenho oração que tem ali o verbo no imperativo. Orações que expressam ordem, pedido, né? Atenção ao uso da vírgula. Professor, ajude-me neste exercício. Pessoal, quando eu tenho vírgula, eu inicio uma outra oração. Aí eu vou para a primeira regra. Eu não começo a oração com pronome oblíquo, tá? Então fiquem espertos aí. Professor, ajude-me neste exercício. O verbo ajudar aqui, ó, está no imperativo. Se está no imperativo, o meu pronome tem que ir para depois dele, colocado depois do verbo. Tranquilo, pessoal? Ênclise tem 4 casos aí obrigatórios do seu uso, certo? Agora nós vamos para os casos, para o caso de mesóclise, que é quando eu coloco o verbo, o pronome oblíquo no meio do verbo. Colocação que já está em desuso, mas nós precisamos estudá-la. Vamos lá? Pessoal, última parte da nossa aula sobre colocação pronominal, nós vamos tratar agora da mesóclise, que é quando eu coloco o pronome oblíquo no meio do verbo, ele é intercalado no meio do verbo. São 2 casos obrigatórios do uso da mesóclise. O primeiro é o futuro do presente e o segundo é o futuro do pretérito. Quando eu tenho o verbo no futuro, começando a oração com o futuro do presente, eu tenho de colocar o pronome no meio do verbo. Olha só, como que eu sei que é o futuro do presente? É algo que vai acontecer no futuro, dependendo do hoje, não é isso? Com certeza, já vimos aí o que seria o tempo futuro do presente, certo? Se você tirar o pronome lhe aqui do meio do verbo falar, fica a forma verbal falarei. Falarei amanhã a partir de hoje, ó, futuro do presente. Quando eu tenho esse verbo começando a frase, eu vou colocar o pronome no meio dele. Tiro, coloco o infinitivo, insiro o pronome oblíquo e coloco a terminação do verbo, o ei, depois do pronome. Falar-lhe-ei a teu respeito. É até difícil de pronunciar, porque essa modalidade de colocação hoje está mais restrita à modalidade literária da língua, não é isso? A língua culta, inclusive erudita. Certo? E quando eu tenho o verbo do futuro do pretérito, agora é um futuro dependendo do passado, não é isso? Ó, aqui, tirando o pronome, eu tenho a forma verbal procuraria o futuro do pretérito, futuro dependendo do passado. Procurariam amanhã se não fosse algo do passado, não é isso? Procurariam. Quando eu começo a oração com o futuro do pretérito, eu tenho de colocar o pronome, se eu for utilizá-lo, no meio do verbo. Procurar-me-iam caso precisassem de ajuda, ok? Agora, se houver algum fator que atraia o pronome para antes ou depois do verbo,
eu preciso desfazer a mesóclise. Ok, pessoal? Bom, este é o último caso aí de colocação pronominal. Quando eu coloco o pronome no meio do verbo. Futuro do presente e futuro do pretérito, o pronome fica no meio do verbo. Ok? Agora é só praticar o conteúdo e se sair bem aí nas provas, nas nossas leituras e etc. Tá bom? Até mais, galera!